Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula. E hoje vamos falar sobre a legislação brasileira e o trabalho infantil. Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação específica de cada país. É proibido por lei e suas formas mais nocivas ou cruéis configuram crime. Embora o Brasil tenha conseguido reduzir o trabalho infantil, ainda persistem inúmeros desafios a serem enfrentados para erradicar esta grave violação de direitos humanos e dos direitos fundamentais do trabalho. Para a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, o avanço no combate ao trabalho infantil só foi possível devido à intensificação de políticas públicas e da proteção social de crianças e dos adolescentes nos últimos anos, acompanhada pela adesão e convenção da organização e pela adoção de marcos legislativos sólidos no âmbito nacional. Depois da Primeira Guerra, vários tratados internacionais estabeleceram novas regras de convivência entre os países. Um dos resultados desses tratados foi a aprovação de uma Declaração dos Direitos das Crianças na Conferência de Genebra em 1921. No Brasil, o que se decretou foi um Código de Menores, em 1927, do qual constava a proibição do trabalho de crianças até 12 anos e a impunidade até os 14 anos. As principais modificações ocorridas na lei com o Código de Menores foram: instituir um juízo privativo de menores, elevou a idade de responsabilidade criminal do menor para 14 anos, instituiu o processo especial para menores infratores de 14 a 18 anos, estendeu a competência do juiz de menores aos abandonados, a matéria civil e administrativa. Também autorizou a intervenção do juiz de menores para suspender, inibir ou restringir o pátrio poder com a imposição de normas e condições aos pais e tutores. Regulou também o trabalho dos menores, criou o Centro de Observações dos Menores, criou um esboço da Polícia Especial de Menores dentro de uma competência de comissários de vigilância e procurou criar um grande corpo de assistências sociais sob a dominação de delegados de assistência e proteção aos menores, com a participação popular como comissários voluntários e como membros do Conselho de Assistência à Proteção de Menores. A partir da década de 30, as constituições brasileiras passaram a se preocupar com o trabalho infantil. A Constituição de 34, em seu artigo 121, proibiu qualquer trabalho para os menores de 14 anos, o trabalho noturno para os menores de 16 e o trabalho em indústrias insalubres para os menores de 18 anos. Em 1946, houve a proibição do trabalho a menores de 16 anos, de trabalho noturno e em atividades insalubres aos menores de 18 anos. Em 1967, o regime militar criou uma carta política substituindo a Constituição de 1946 e estabeleceu a proibição de trabalho a menores de 12 anos nas indústrias insalubres aos menores de 18 anos. Em 1988, estabeleceu a proibição de qualquer trabalho aos menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, e de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos. Em 1998, com a Emenda Constitucional número 20, a idade mínima para o trabalho passou a ser 16 anos. A Constituição Federal de 1988 determina a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Ressalta-se que o trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. A CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho
dispõe sobre as possibilidades e condições de trabalho a pessoas com idade inferior a 18 anos. Elevou-se, portanto, a idade mínima para inserção do adolescente no mercado de trabalho, de 14 para 16 anos, dando à questão o mesmo tratamento dado pela Constituição de 1946, exceto quando se fala no aprendiz. Portanto, o trabalho é proibido até que se complete 16 anos de idade. Com exceção, a partir de 14 anos, é permitido o trabalho somente como aprendiz. Aprendiz é o empregado com um contrato de trabalho especial e com direitos trabalhistas e previdenciários garantidos. Parte do seu tempo do trabalho é dedicada a um curso de aprendizagem profissional e a outra é dedicada a aprender e praticar no local de trabalho aquilo que foi ensinado nesse curso. Em relação ao aprendiz, o empregador cuja empresa ou estabelecimento ocupar menores será obrigado a conceder o tempo que for necessário para a frequência às aulas. O contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado e escrito por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos, inscrito em algum programa de aprendizagem, uma formação técnica profissional compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. E o aprendiz, ele se compromete a executar com zelo as tarefas necessárias para essa formação. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. O trabalhador menor tem direitos na rescisão contratual. Em 2013, durante a 3ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, foi assinada a Declaração de Brasília pelos 153 países participantes, onde ratifica metas e consagra o compromisso dos governos de acelerar as ações de enfrentamento à exploração de crianças e jovens. O objetivo é de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016 e todas as formas de trabalho infantil até 2020. Durante essa conferência, que aconteceu em Brasília, os adolescentes brasileiros elaboraram sua própria declaração, onde pedem mobilização e articulação do poder público e da sociedade civil, em especial contra o trabalho doméstico na agricultura, transferência de renda, compromisso com o governo para garantir a participação de crianças e adolescentes na educação e no esporte, saúde e assistência social, e a garantia de participação dos jovens nos espaços de decisões políticas, em especial na próxima Conferência Global, desde a preparação. Bom, eu termino essa aula por aqui e espero a participação de vocês nas nossas atividades e nos nossos fóruns. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre as piores formas de trabalho infantil e infanto-juvenil. Eu espero por você e até lá!